Vamos agora entrevistar o psicólogo Eduardo Moita sobre como podemos orientar nossos filhos nesse retorno às aulas presenciais. Muitos pais têm dúvidas como é que vai rolar, não é isso? Se tem ou não como autorizar aí os seus filhos para ir para a escola, se ele tem esse poder ou não, de não deixar ele para a escola, né? E outras perguntas mais que eu vou fazer a ele agora. Eduardo Moita, seja bem-vindo aqui novamente ao Cidade Viva. Bom dia, Eduardo! Legal demais, Eduardo Moita. Ei, professor Eduardo. Obrigado pelo convite, conte sempre comigo, tá? Valeu, então. Vamos para conversar um pouquinho aí, como é que as pessoas podem trabalhar o psicológico nessa volta, né? Acho que muitas pessoas, pelo que eu vejo na rede social, os pais postando com os filhos nos colégios, rindo, ai, graças a Deus, é um alívio voltando à rotina. Aí eu fico pensando, gente, são pessoas esclarecidas, que estão sabendo do risco, e mesmo assim querem isso. Eu acho que fica assim incubado dentro de você, aquele, não é incubado a palavra, como é que eu chamo então, no subconsciente da pessoa, para se livrar desse Covid, achando que aquilo dali vai ser normal, que não vai acontecer nada, né? Ele apaga, parece que o perigo, para tentar levar uma vida normal. Foi isso que eu percebi em determinadas pessoas. O que é que o senhor acha disso? Bom, vamos lá. Existe uma ansiedade, né? Quando a gente passa por alguns episódios sociais, algumas situações de saúde, existe uma tentativa de uma busca de um retorno para nossas atividades habituais. Existe uma preocupação, uma coisa que eu tenho muito cuidado, sabe, Laércio, na vida, é não estabelecer juízo de valores daquilo que a gente não conhece, de uma realidade de vida, de uma realidade de família. O que eu observei em algumas famílias, em algumas pessoas, em alguns depoimentos, inclusive de redes sociais, mães que encabeçaram, pais, famílias, era uma preocupação também com a questão educacional desses filhos. Por quê? Como é que, alguns argumentos, né? Como é que volta-se restaurante, volta-se bares e não pode voltar às escolas? O que eu sempre busquei entender quando eu tenho dúvida de um assunto, de uma temática, é buscar especialistas naquela área, né? Se eu tiver uma dificuldade visual, eu procuro um oftalmologista. Se eu vou reformar uma casa, eu procuro um engenheiro, eu procuro um arquiteto. Então, a gente tem que entender a especificidade de cada profissão, a necessidade social e, baseado nessa necessidade social, buscar estratégias que promovam esse melhor retorno, vamos dizer assim, essa volta às aulas. O que é que eu entendo com isso? Como eu te disse, existe uma preocupação muito grande de pais, mães e família com relação ao aprendizado. É claro, a gente tem que entender que a supremacia, a parte principal da existência da humanidade é a vida, o direito à vida. O que a gente não pode é que um retorno desse comprometa algumas questões de saúde, né? E realmente, isso é provado cientificamente, sem entrar em nenhuma celeuma política sobre isso, a movimentação social, ela realmente ocasiona um aumento, vamos dizer assim, do número de infectados, né? Porém, se as escolas, se os locais onde vão receber essas crianças, os estabelecimentos de saúde, montaram estratégias de biossegurança e vão ser seguidos, isso pode realmente não ter grandes problemas. O que é que a gente precisa entender? É que algumas regras necessárias e obrigatórias precisam ser respeitadas, tá? Então, essa questão desse retorno às aulas, ela é muito polêmica no mundo inteiro. Ela não é polêmica só no Brasil, só no Piauí, só em Teresina, é no Brasil inteiro, no mundo inteiro está se falando nesse retorno às aulas. O que é que eu tenho que entender? No momento de pandemia eu preciso ter a prevalência da vida. E aí, à medida que os estudiosos, que os comitês de saúde entendem que pode haver retorno e que esse retorno tem um processo de biossegurança, esse processo é respeitado, então são pessoas que estudaram para montar essas estratégias. Esse é um raciocínio que a gente tem. Estratégias essas que uma delas é como, assim, aula presencial, aula também alternada, né, dia sim, dia não, aula também através de casa, onde os pais assinam um termo com determinada escolha que ele faça, não é isso? Agora, o trabalho psicologicamente é diferenciado para uma pessoa do pai que vai levar seu filho
presencialmente porque não tem onde deixar o menino, ou então o trabalho psicológico da pessoa em casa, que ele está com medo de não levar o filho para estudar, ele sentindo que o filho vai ficar prejudicado. É uma coisa que passa na cabeça das pessoas que deixa uma angústia muito grande, né, doutor? Isso, o que é que eu converso muito com alguns pais e algumas mães, tanto aqui no HUT, quando a gente conversa algumas coisas com pacientes no hospital, quanto no consultório particular, é que o modelo de vida de cada um, existe uma questão muito grande da sociedade, que é querer copiar modelos pré-existentes ou que a gente acha que é o ideal. E muitas vezes aqueles modelos pré-existentes ou aquele que é considerado ideal não comporta na minha vida, não tenho aquela dinâmica, a minha dinâmica de vida fica prejudicada ou comprometida se eu tentar realizar. Então, uma das estratégias que eu vejo o seu modelo de vida, veja o que é que está ao teu alcance, o que é que comporta, o que é que cabe na tua vida, para você adaptar com aquela realidade que propicia o quê? A segurança e a vida e um baixo risco de contaminação. Então, essas estratégias das aulas remotas e presenciais, de metade da turma da aula assiste segunda, quarta e sexta, a outra metade é terça, quinta e sábado. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A volta dos mais velhos, adolescentes, que vão fazer os vestibulares, os ENEMs da vida, né, os processos seletivos para ingressar numa universidade, essas estratégias no mundo inteiro elas estão sendo construídas dessa forma. Uma parte presencial, e eu sempre falo, não é porque o meu vizinho ou a minha vizinha pode fazer dessa forma ou comporta no modelo de vida dele ou dela, que a minha vai ter que comportar. Então eu vou ter, por exemplo, uma pessoa que mora com muitos idosos, que acha que é perigoso, não quer correr esse risco, quer permanecer em casa, quer permanecer nas aulas remotas, busca a estratégia que comporta na tua vida, né? E aí procure tirar daqueles momentos online o máximo que você pode, que eu sempre falo na medida do possível e na medida do cabível, né? Aquilo que cabe para mim é aquilo que é possível para mim, e não aquilo que é possível na vida do outro, da outra pessoa. Viva a sua vida, construa essas estratégias baseadas nesses comitês de saúde, para que o teu filho, a tua filha, tenham as possibilidades dentro do teu horizonte de vida, do teu processo social. Até mesmo porque a pessoa vai se responsabilizar de qualquer atitude que ela vai tomar, não é isso? Para depois, quando acontecer qualquer coisa, por que eu deixei, por que eu não deixei, né? Pode ser a esposa quer, o esposo não quer, ou então vice-versa, não é isso? Tem que chegar a um consenso para não ter problemas psicológicos e sempre ficar antenado aí para ter os pés no chão, porque todo mundo está se adaptando nesse momento. De qualquer forma, se for presencial ou se for aula remota, enfim, qualquer forma a pessoa tem que se adaptar, não é isso? Porque tudo é uma novidade para as pessoas que estão chegando à escola hoje. Laércio, tudo aquilo que versa, tudo aquilo que se fala sobre educação de uma família, educação de um lar, a gente vem falando na questão da palavra única. O que é a palavra única? O pai e a mãe, os responsáveis, estabelecem regras e os dois têm o mesmo pensamento, os dois trabalham juntos, os dois vão ceder em algum aspecto, em alguma situação, em algum momento, mas os dois não desmerecendo ou não diminuindo a opinião daquele responsável. Então, assim, estabelece uma estratégia única entre os dois, busca-se um denominador comum, ou seja, um ponto de equilíbrio, e dali em seguida segue e vai fazer aquilo que comporta na tua residência, na tua família, com teus filhos, com a tua vida. E mesmo porque hoje o comportamento de todos vão ser mudados, não só de pais, alunos, mas funcionários, a direção da escola, desde o zelador, do porteiro, professores, merendeiras. Então, tudo é nova adaptação, tudo é um novo recomeço e as pessoas devem ficar atentas nesse momento para seguir as regras, não é? Sem querer quebrar o protocolo de alguma forma ou de outra, né? Questão do hábito e tudo mais. Então, para falar para todo mundo é ficar antenado nas histórias, não é, professor? Isso. É aquilo que eu falei, a gente está vivendo um modelo diferente, um modelo difícil. Chegar a uma única resposta não é fácil para ninguém, não é fácil para nós que estamos na área de saúde, que estamos dentro da linha de frente Covid, não é fácil para as famílias, não é fácil para os empresários, não é fácil para vocês da comunicação, né, que fazem a comunicação no nosso estado, no nosso país. Então, assim, é um momento de extrema dificuldade. E que a gente daí precisa buscar estratégias e métodos para que a gente consiga conciliar
esse momento. Então, o momento educacional é muito importante, sem sombra de dúvida, mas nós temos a vida. Então, em detrimento da vida, né, em detrimento a uma série de situações, a gente precisa construir uma estratégia que essas crianças, esses adolescentes possam voltar para a aula de forma segura. E aí cabe às famílias e aos comitês de educação, né, os comitês de saúde, construírem estratégias para que essas crianças, esses adolescentes e até os adultos nas faculdades possam voltar para a sua aula mediante segurança. Então, a preocupação que a gente vem tendo isso, é preciso, mas eu sempre falo, a educação se fala muito na equipe multidisciplinar, né? E aí a gente, nos últimos 4, 5 anos, tem falado muito na equipe intradisciplinar, ou seja, o psicólogo conversando com o médico, conversando com o farmacêutico, a gente chegando a um denominador comum junto, e não as opiniões de forma separada. Você pode ver que as grandes faculdades hoje e diversos cursos do Brasil tem aquela metodologia ativa, às vezes três professores dando a mesma disciplina, onde eu te continuo, você e à noite o outro continua, porque a intenção é que haja essa interação no processo de educação. Então, no processo de saúde também não é diferente. A gente precisa ser multidisciplinar, a gente precisa ser interdisciplinar e a gente precisa ter metodologia ativa, que é essa busca de integração entre os saberes. Então, nesse aspecto de biossegurança, a gente precisa ouvir os anseios das famílias, as dificuldades dos educadores, né? O país não vive sem educador, e a estratégia que eu enxergo, que eu venho observando no mundo inteiro, quando é bem sucedida, quando tem bons resultados, é quando existe realmente essa articulação de forma verdadeira. É essencial o trabalho de equipe, é essencial a atenção redobrada, é essencial sua atuação mais do que nunca nesse momento, né? Isso. Dos pais que não tinham o hábito de atuar, professor de comportamento, como passar e tudo mais. Pois então, doutor Eduardo Moita, muitíssimo obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos aqui para muitas pessoas, tá bom? Bom dia para o senhor. Um grande abraço a todos e todas. Valeu, doutor Eduardo. Grande abraço.